Olá, pessoal! O nosso tema de hoje é como elaborar um bom currículo. Bom, como vocês já sabem, a Synchrony não executa processos seletivos, nós treinamos selecionadores. Então, quando a gente está lá numa empresa treinando líderes e treinando profissionais de gestão de pessoas para serem bons selecionadores, a gente ensina como reconhecer um bom currículo. Então, aqui a gente vai ensinar como elaborar um bom currículo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? É uma forma de contribuir com todas aquelas pessoas que estão buscando recolocação no mercado neste momento do nosso país. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar como fazer um bom currículo logo depois da vinheta. Bom, a primeira dica que eu queria trazer para vocês é o tamanho do currículo, porque assim, ó, bons currículos têm normalmente 2 páginas. Por quê? Porque eles devem ser muito objetivos. Porque como é que os selecionadores trabalham? Vocês imaginam que o selecionador, ele vai publicar um anúncio de uma vaga e ele vai receber muitos currículos, especialmente no momento do mercado de trabalho como a gente tem hoje. Então, o que o selecionador vai ter que fazer? Se ele tiver de 100 a 150 currículos para ler por dia, ele não vai conseguir ler o currículo em todos os seus detalhes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bater o olho nas principais informações e vai comparar essas principais informações com o perfil daquela vaga. Então, normalmente, a gente vai separar esses currículos em 3 pilhas. Então, uma pilha são aquelas pessoas que elas estão dentro do perfil. Então a gente olhou para o nosso perfil, olhou o seu currículo e a gente disse, não, esse está dentro do perfil que a gente busca. Tem aquelas pessoas que vão estar fora do perfil, então essas vão para uma outra pilha. Então aquelas que não estão no perfil daquela vaga. E a gente vai ter uma pilha no meio que são os mais ou menos. Então essa pessoa atende alguns requisitos deste perfil, mas não atende todos os requisitos. Mas muitas vezes elas não são totalmente, né, esses currículos não são totalmente descartados nesse momento, porque se aqueles que estão no perfil eventualmente não conseguirem nos mostrar as competências que a gente busca neste processo seletivo, a gente pode partir para essa segunda pilha. Bom, então assim, ó, pense no selecionador. Quanto mais objetivo for o seu currículo, maior a sua chance de ele conseguir encontrar as informações chaves que vai lhe levar a um processo seletivo, a uma dinâmica de grupo, a uma entrevista. Então essa é a primeira dica. Seja objetivo quando você estiver elaborando o currículo. As informações adicionais, as coisas que você quer contar, você vai ter oportunidade durante o processo seletivo para fazer isso. Então, você não precisa incluir no currículo. Então, bons currículos, de forma geral, têm no máximo 2 páginas. Bom, a segunda dica que eu queria trazer para vocês sobre a elaboração de currículos é a seguinte: a gente sempre deve colocar no currículo a informação mais atual primeiro e depois as informações mais antigas, porque senão o selecionador vai ter dificuldade de encontrar o que ele quer. Então, por exemplo, eu estou fazendo a seleção de um gerente de marketing. E esse gerente de marketing, hoje ele saiu de uma boa empresa e ele já tem experiência como gerente de marketing, mas no currículo dele ele começou a experiência profissional dele, ele colocou lá como primeira ocupação, estagiário do Banco do Brasil. Então, se eu passar o olho rapidamente, eu vou achar que ele é um estagiário e na verdade ele já passou pela fase de estágio, ele já foi analista de marketing, já foi coordenador de marketing e agora é gerente de marketing. Então, por isso a gente sempre coloca a informação mais atual em cima, que é onde o selecionador ele vai bater o olho primeiro, né? Então, sempre dá informação mais atual para informação mais antiga. Essa dica é bem importante. A nossa terceira dica é o seguinte: agora a gente tem que olhar quais são as informações que devem constar nesse currículo.
Então vamos lá? Primeiro a gente vai começar com os nossos dados pessoais. Então, o que são dados pessoais? Eu vou colocar o meu nome, o meu endereço, o meu telefone, o meu WhatsApp, o meu e-mail, então as minhas formas de comunicação. E eu também vou colocar a minha idade. Então, assim, ó, lembrem-se que o pessoal de gestão de pessoas é de humanas. Então, se a gente gostasse de fazer contas, a gente estaria em finanças, né? Então, assim, ó, é melhor você colocar a sua idade do que você colocar a sua data de nascimento, porque é mais rápido para o selecionador bater o olho e saber em que faixa etária você se encontra. Outra informação interessante nos dados pessoais são as informações sobre a sua situação familiar. Então, você é casado, solteiro, tem filhos, né? Então, assim, que idade tem seus filhos? Então, a composição familiar também é uma informação que pode ser interessante. Precisa colocar números de documentos, CPF, identidade, nome de pai, nome de mãe? Não precisa, né? Se, é claro, vai depender também, assim, esses dados pessoais vão depender de qual é o cargo para o qual você está se candidatando. Então, por exemplo, se a vaga for de motorista, é legal você colocar lá qual é a sua carteira de habilitação, então qual é o tipo de habilitação que você tem para mostrar que você realmente é habilitado para conduzir aquele tipo de veículo, né? Então, a gente vai ter uma variação nos dados pessoais dependendo do cargo, mas a gente não precisa encher de números de documentos. Nem nome de pai, nem nome de mãe, né? Bom, depende quem é seu pai, depende quem é sua mãe. Se isso for lhe ajudar a conseguir uma vaga, eu colocaria. Bom, logo abaixo dos dados pessoais, a gente vai para o segundo campo do nosso currículo, que é o objetivo de carreira. Então, é objetivo de carreira, no singular, nunca no plural. Por que eu estou falando isso? Porque tem candidatos que colocam lá objetivo de carreira. Vendas, marketing, produção, gestão de pessoas, finanças, logística. Então, assim, ó, para o selecionador, quando ele recebe um currículo como esse, em que tem todas as áreas descritas, tipo, faz qualquer coisa, isso para o selecionador causa uma insegurança, porque assim, o que será que esse candidato realmente quer? Então, assim, ele quer um emprego para simplesmente tapar um buraco e pagar as faturas, os boletos, enquanto ele não consegue realmente realizar o seu sonho. Então, assim, ó, em objetivo de carreira, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma área ou áreas próximas. Então, eu posso colocar marketing e vendas. Eu posso colocar eventualmente produção e logística, finanças e contabilidade. Então, estão vendo? Eu posso colocar duas áreas desde que elas sejam próximas. Mas o ideal mesmo é colocar uma área de atuação. Então, para onde você quer ir? Qual é o seu sonho? Qual é realmente o seu objetivo de carreira? Por que eu estou falando em colocar uma área como objetivo de carreira e não um cargo, né? Porque assim, ó, muitas empresas têm nomenclaturas diferentes para o mesmo cargo. Então, o que vai ser, a gente vai chamar de gerente financeiro numa empresa, vai ser coordenador financeiro na outra empresa. Porque depende do ramo de atuação, depende do porte da empresa e depende até da localidade em que ela está situada, né? Então, por isso, coloque uma área e deixe que o selecionador vá enquadrar você naquela vaga que tem mais a ver com o seu perfil. Então, ali ele bate o olho, ele já sabe para que área você quer ir. Então, esse é o objetivo deste campo, né? E uma outra coisa importante é assim, alguns candidatos colocam no objetivo de carreira crescer junto com a empresa, ser um profissional comprometido com a empresa. Gente, esse tipo de informação não nos serve para nada. Por quê? Porque todo candidato diz que é comprometido, que quer crescer junto com a empresa, etc, etc. Mas isso ele vai nos demonstrar durante o processo seletivo. Ali nesse campo, objetivo de carreira, eu preciso de uma informação concreta, rápida, que eu bato o olho e eu saiba para onde esse candidato quer ir. Então, presta atenção no objetivo de carreira, que é um ponto muito importante do currículo.
Bom, agora é hora da gente falar da nossa escolaridade, formação acadêmica e idiomas. Aqui você vai construir o seu currículo de acordo com a vaga para qual você vai se candidatar. Então, por exemplo, se a vaga é de tradutor, você vai colocar lá em cima, né, idioma inglês fluente. Ou se a vaga exigir idioma, né, como inglês fluente, você já coloca lá em cima, porque como é uma habilidade que infelizmente ainda é rara, se você der destaque, você já tem uma grande possibilidade de ir na vaga ali do estar dentro do perfil. Então, eu vou destacar aquilo que é mais importante de acordo com a vaga. Como eu citei, tradutor, idioma vai para cima. Se eu tenho uma formação acadêmica incrível, eu vou colocar a formação acadêmica em cima, né? Então, sempre lembrando da informação mais atual para mais antiga. Então, vou colocar lá pós-graduação, graduação, ensino técnico e assim por diante. Eu não preciso colocar onde eu fiz meu jardim de infância, né? Então, assim, ó, se eu já estou na graduação, eu não preciso dizer que eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio, porque isso já é óbvio. Eu só vou colocar questões antes da graduação se eu tiver algum ensino técnico, aí sim eu vou colocar. Mas sempre lembrem, pós-graduação, graduação, ensino técnico, tá bom? E é importante que eu também coloque em que ano eu concluí os cursos, que eles estão concluídos, em que instituição eu estudei. Isso é bastante importante. Então, tem uma outra dica sobre os idiomas que eu não posso deixar de colocar aqui, que é o seguinte: se eu tenho inglês básico, eu nem coloco, né? Porque o que significa inglês básico? É assim, a pessoa sabe falar I love you, the book's on the table, good morning. Então, assim, gente, isso não é saber inglês. Então, inglês básico, espanhol básico, alemão básico, gente, esquece. A gente vai colocar o idioma do intermediário até o fluente, ok? Então, intermediário, avançado, fluente. Essas questões que todo mundo sabe, gente, não vamos colocar no currículo porque a gente está tentando enganar o selecionador. E isso não é legal. Bom, depois da gente falar da nossa formação acadêmica e dos idiomas que a gente domina, a gente vai falar da nossa experiência profissional. Sempre a gente vai falar da nossa experiência profissional, da mais recente para a mais antiga. Então, a gente vai colocar lá experiência profissional e daí eu vou colocar assim, de dezembro de 2012 até atual. Aí eu coloco lá o nome da empresa, cargo ocupado ou os cargos que você já ocupou nessa empresa, sempre do mais atual para o mais antigo. E eu vou colocar principais responsabilidades. Então, assim, ó, se nas principais responsabilidades você conseguir colocar conquistas que você trouxe para a empresa, então eu reduzi tantos por cento na conta de luz da empresa, no volume de investimento, reduzir tanto de custo de estoque, né? Então, se você conseguir colocar resultados que você conseguiu atingir dentro daquele cargo ali nas principais responsabilidades, é bem legal também. Então, data, sempre mês e ano, de entrada e de saída da empresa, a empresa, cargo ocupado ou os cargos ocupados e principais responsabilidades. Eu não preciso escrever mais do que isso. Por quê? Porque na entrevista ou no processo seletivo vou ter oportunidade de contar mais detalhes sobre aquela experiência naquela empresa. Preciso colocar motivo de saída? Não, não precisa. Já é um espaço que você economiza ali no seu currículo. Isso você vai contar no momento de uma entrevista, ok? Normalmente a gente considera que a gente deve colocar as 3 últimas ocupações profissionais, tá? Então, os meus 3 últimos empregos. Mas vamos dizer que eu tive 3 empregos, mais ou menos, e o quarto é que foi um emprego bem bacana, o quarto mais antigo, né? Então, sim, eu posso colocar 4 empregos. É importante que você coloque do mais recente para o mais antigo e que você seja bastante objetivo nas informações. De novo, para o selecionador bater o olho e enxergar a informação que ele precisa.
Aqui nesse campo, depois da gente falar da nossa experiência profissional, a gente vai colocar os nossos cursos. Então, aqueles cursos que não são uma formação acadêmica, mas que são cursos livres e que são importantes também para a nossa formação profissional. Então, vamos dizer que você fez lá o treinamento de liderança com a Synchrony, que eu recomendo bastante, obviamente. Então, eu vou colocar lá em fevereiro de 2018, treinamento, liderança e delegação, 8 horas de atividade lá na Associação Empresarial de Joinville, por exemplo, né? Então claro, com a Synchrony, né? Então coloco lá Synchrony Consultoria em Gestão de Pessoas. Então é importante que você coloque a data que você participou daquele treinamento, o nome do treinamento, a carga horária do treinamento, aonde você fez esse treinamento e qual é a instituição que estava oferecendo este treinamento. Então, isso é bem importante. De novo, do curso mais recente para o curso mais antigo. Você não precisa colocar cursos que você fez há 10 anos atrás. O importante é que você mostre no seu currículo que você continua se atualizando, então que você tem participado de cursos recentemente para mostrar que você é uma pessoa que está se atualizando. Eu posso colocar um curso de culinária? Depende. Se você está se candidatando a chefe de cozinha, você vai colocar. Se você estiver se candidatando a analista financeiro, não precisa. Então, você vai colocar aqueles cursos que tenham a ver com o cargo para o qual você está se candidatando, tá bom? Bom, faltou no nosso currículo a gente citar as atividades extracurriculares. Então, por exemplo, logo depois ali dos meus cursos, eu posso incluir atividades extracurriculares. Como, por exemplo, se eu faço um trabalho voluntário, né? Então, eu participo de um trabalho voluntário, só que assim, gente, não é assim, teve um dia em, sei lá, 2017 que eu distribuí cestas de Natal numa comunidade carente. Não, quando a gente fala de trabalho voluntário, é aquele trabalho voluntário que você faz todas as semanas. Então, é um trabalho voluntário que tem um objetivo, que tem uma continuidade, que você tem uma equipe. Então, você pode colocar, por exemplo, a prática de um esporte, né? No meu caso, a prática do yoga. Então, eu posso colocar outras atividades, desde que isso tenha a ver com a vaga que eu estou me candidatando ou a minha carreira. Então, por exemplo, eu posso colocar que eu viajei para Disney. Se você fez um estágio na Disney, se você fez uma visita técnica na Disney, você pode colocar. Agora, se você foi passar férias na Disney, aí não, tá? Aí não precisa. Aí, com essas atividades extracurriculares, a gente conclui o nosso currículo. Mas eu queria dar uma última dica para vocês sobre a elaboração desses dados. Seria legal você colocar ali no rodapé do currículo, você colocar atualizado até, por exemplo, maio de 2020, porque daí deixa claro que você tem essas informações atualizadas até essa data. Isso ajuda bastante os selecionadores. Porque quando eles olham a sua formação profissional, a sua formação acadêmica e até a sua idade, eles conseguem identificar se essa informação está atualizada ou não. Porque às vezes a gente pega uma informação mais antiga, por exemplo, do banco de dados, e a gente pode entender que você está, por exemplo, desempregado há 3 anos. E na verdade não é isso. É que na época em que você nos mandou o currículo, você tinha acabado de sair de uma determinada organização. Então, essa é uma informação relevante. Então, lá no rodapé a gente coloca atualizado até maio ou junho de 2020, tá bom? Bom, além de tudo isso, eu queria dizer para vocês que é muito importante que você observe a ortografia, a organização e até a beleza, né, do seu currículo. Então, por exemplo, esses dias me mostraram um currículo que estava escrito assim: crescer, objetivo, crescer junto com a imprensa. E o candidato queria dizer empresa.
Então, assim, cuidado com esse tipo de equívoco. Então, muitos erros de ortografia, fica muito feio, né? Dependendo do cargo, até pode lhe desqualificar para a vaga. Então, é bem importante a gente usar as ferramentas eletrônicas que a gente tem à disposição ou pedir ajuda para alguém, porque o currículo é o seu cartão de visita. Então, tem que estar bem certinho ali, bem certas as informações. Lembrem-se, as informações, obviamente, têm que ser verdadeiras, então nada de dar uma incrementada ali no currículo, porque isso não é ético. E lembrando sempre de passar aquele corretor ortográfico, ler de novo para ver se está bem claro e se está correto, tá bom? E eu queria dizer para vocês que aqui no canal da Synchrony tem uma série de vídeos com dicas sobre recolocação, sobre mercado de trabalho e também sobre liderança, gestão de pessoas. Então, por isso eu queria te convidar para se inscrever no canal da Synchrony e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de alguns outros vídeos desse canal que com certeza vão interessar você nessa sua busca, nessa sua recolocação profissional. Então, boa sorte na sua jornada. Lembre-se que nada acontece por acaso. Então, que aquela oportunidade que está aguardando por você vai ser sua com certeza. Muito obrigada, até a próxima.